sobre o caso Jeff Machado. A polícia pediu a prisão de 2 suspeitos. Um deles, até então, a gente vinha falando aqui. O Bruno, que tinha chaves... Tá aqui, ó, o Bruno. Tá aqui, o Bruno, que tinha chaves da casa e tinha chaves, também tinha sublocado o terreno onde o Jeff foi encontrado, onde o corpo do Jeff foi encontrado. E agora tem um outro nome, próprio Adson, a gente tinha comentado aqui, né, Adson, por tudo aquilo que a gente tinha visto, aquele baú gigantesco, o Jeff Machado, que era um cara grande também, não é? Aquele baú gigantesco, 9 homens precisaram para poder retirar o baú ali daquela casa, depois de ter sido a casa concretada. Está aqui, ó, os homens da Defesa Civil, os agentes retirando esse baú. A gente suspeitava de que esse crime não tinha sido cometido só por uma pessoa. E agora mais um nome aí sendo investigado. Aliás, né, a polícia já pediu a prisão. Quem é esse outro? Ah, tá aqui, ó. Tá aqui. Tá aqui. Já podemos falar? Deixa eu perguntar para o Adson se a gente já pode. Aí, esse é o momento em que ele tenta escapar. Olha o momento que ele tenta escapar das câmeras. Nosso repórter cinematográfico flagrou. Ele vai tentando fugir, inclusive dos fotógrafos e cinegrafistas. Coloca a camiseta no rosto, mas a gente tem a imagem. Volta para mim, Bessinha. Eu tenho a imagem, olha lá. Tem a imagem aí, ó, desse outro suspeito. A polícia pediu a prisão. No momento que ele está se apresentando, está ali na delegacia. Ele vai prestar depoimento ou ele já prestou, já tinha prestado depoimento. Esse é o momento que ele está saindo. Ah, é o momento que ele está saindo tentando esconder o rosto. Eu já tenho o Adson lá, hein? Eu tenho o Adson lá trazendo mais informações. Esses 2 homens, o Bruno, e me dá o nome desse outro suspeito, já foram levados presos ou ainda não? Adson. JP, ainda não. Tem todo um trâmite judicial que precisa ser cumprido para que o mandado de prisão temporária seja expedido pela Justiça. Mas o homem é esse que aparece nas imagens, sim, Jeander Vinícius da Silva. E essas imagens são da última sexta-feira, quando ele esteve aqui para prestar depoimento. Na saída ele estava muito nervoso, não quis falar com a imprensa, tapou o rosto, cobriu o rosto em vários momentos e saiu muito apressado aqui da cidade da polícia. Até então a gente não sabia qual a participação do Jeander nesse crime, qual era o envolvimento, se era só uma testemunha, se era um acusado, se era um suspeito, mas agora a polícia então falou que vai pediu o mandado de prisão temporária de Jeander Vinícius da Silva e de Bruno Rodrigues. Só que agora esse pedido de prisão temporária ele é avaliado primeiro pelo Ministério Público. O Ministério Público ele é responsável por dar um parecer positivo ou negativo em relação às provas que foram apresentadas para ter esse pedido de prisão. E só depois então a Justiça vai expedir esse mandado de prisão temporária e aí eles vão ser presos ou não. A gente espera então que a Justiça seja cumprida e que eles sejam trazidos aqui para a cidade da polícia, para a delegacia que está investigando o caso, que é a Delegacia de Descoberta de Paradeiros. Mas mais um capítulo dessa história muito macabra, né, JP? E a gente não sabe qual é o envolvimento do Jeander Vinícius da Silva, do Rodrigo, né, do Bruno Rodrigues, o que eles fizeram, qual foi o papel de cada um deles nesse caso. Mas, JP, você falou no primeiro dia aqui, quando nós entramos com esse caso, era possível que tivesse mais a participação de uma pessoa, né? Pois é, e a gente precisa ter um pouquinho de calma, porque algumas possibilidades já foram ventiladas. E é claro, eu estou com o meu repórter lá na delegacia, apurando isso com a polícia, apurando inclusive com quem está comandando essa investigação. Até por um respeito com a família, a gente não vai trazer informação que não foi ainda oficializada pelos policiais, pelo delegado que está comandando essa investigação. Mas o que a gente já pode, pelo menos, trazer... O Adson, é esse Jeander, é Jeander, né? O nome desse homem que apareceu aqui. Ele, no final das contas, é garoto de programa, tem alguma outra atividade? O que a gente pode e já sabe sobre esse homem que acaba, então, de ser envolvido como um dos principais suspeitos no envolvimento dessa morte tão brutal e cruel, hein?
Inicialmente, JP, ele seria sim um garoto de programa. Como você disse, as informações vão chegando, a investigação está em andamento, mas é uma informação inicial, que o Jeander Vinícius da Silva era um garoto de programa. Agora que eu te falei, né, JP, a gente não sabe qual a participação, qual o papel dele e do Bruno nesse crime. Isso, claro, a polícia deve esclarecer nos próximos dias e esclarecer também a imprensa e a população que aguarda uma resposta desse caso. Obrigado, Adson, pelas suas informações. Já